E aí galera, show de bola, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vou falar desse carinha aqui, Cuba Mali 2, o 2, o famoso. Essa unidade foi cedida gentilmente pela Cuba, para uma avaliação sincera. E é um fone que, assim, obviamente é de um reviewer também brasileiro, que é do Léo, e ele decidiu fazer um fone com o tuning dele. Porque assim, o Unique era um fone que eles tinham da marca deles. Já não tinha um tuning próprio, era um tuning que veio de fábrica. Mas o Léo dessa vez ele decidiu fazer um fone que tivesse mais a cara dele. E eu vou passar as minhas impressões. Eu vou começar falando da construção. A construção dele é básica, tá? Plastiquinho e tal, a tampa não é a mais confiável do mundo, mas até tem um fidget. Tem sabe? Uma brincadeirinha aqui que você pode fazer com a tampa, não é ruim. O fit dele eu achei muito bom, inclusive. E agora deu conectado. Mas é bom, eu gostei, tá? O fit dele é bem bom. Você bota ele na orelha, poucos ajustes às vezes, de vez em quando, sai um pouquinho, mas é bem de boa, comparado com a média do mercado aí, é um bom fit. E mesmo sem o cancelamento de ruído ativo, ele já fica bom, entendeu? Não fica ruim, não. No dia a dia é um fone que eu tô conseguindo usar, tá? Eu usei bastante, eu fiz uma viagem pra China agora, e eu usei ele lá, até por isso eu perdi a caixa, eu não tenho a caixa dele. Porque eu achei que a gente ia ficar com 2 unidades, acabou que ficou com uma só, porque teve que ficar uma lá na China. Enfim, aí eu joguei fora a caixa e eu só tô com o fone. Mas ainda bem que a ponteira dele me serviu bem, então top. Consegui usar ele no avião. E o ANC foi bom, tá? Entrando já nas tecnologias, o ANC foi bom o suficiente pra cortar o barulho do avião. Só que me botaram do lado da porta do avião, da porta do banheiro. E aí a porta do banheiro, infelizmente, ele não conseguiu cancelar. E nem as pessoas esbarrando em mim, mas aí já é outra coisa. Mas, assim, ele cortou muito bem o barulho do avião. Que pra mim é a principal função do ANC, é cortar barulhos constantes. Se ele fizer isso bem, já tá bom. Mas ele não pega ANCs melhores, tipo o Mellow Buds Pro, que já é de uma faixa de preço parecida, e às vezes você acha até por R$180 por aí, acha mais barato, tem um ANC melhor. Tá? Mas assim, eu gostei, dá pra usar. Só que ele tem um problema pra mim, e que não é do ANC em si, mas pra você botar um ANC. Porque assim que você entra, você bota o fone, beleza, botei o fone aqui, tranquilo, estou com o fone no ouvido, show. O que ele vai fazer? Ele vai pro modo normal, e ele não tem memória. Então toda vez que você bota o fone, se você quer botar o ANC, você tem que ciclar. Aí ele vai, modo transparência, beleza. Aí de novo, cancelamento de ruído, aí entra. Então, pô, toda vez que bota o fone ter isso, é meio chato. Eu dei até o feedback pro Léo em relação a isso, já. Enfim, ele achou pertinente, mas é uma coisa que me impede de pegar ele um pouco. Porque eu gostaria muito de poder usar mais ele, porque ele é confortável, e aí já entrando no som, o som é bem bom, tá? Pra mim o principal pecado dele é os graves. Na minha concepção, os graves ficaram não ruins, ainda é bom e tá no nível bom, só que eles não têm muita fisicalidade, não tem muita textura, eles são um pouco macios assim, na minha opinião. Mas dá pra conviver, entendeu? Você pega outros fones da mesma faixa, às vezes eles têm graves melhores do que isso aqui, mas assim, é pouco comparado ao resto, porque os médios e os agudos são bem bons. Inclusive os agudos são muito surpreendentes. Os médios, assim, eu acho que são corretos só, não tem nada demais. Mas nos agudos ele realmente brilha muito, assim. É um timbre muito correto, uma quantidade excelente, nem de mais, nem de menos. E é um fone que eu realmente consigo apreciar, entendeu? Porque normalmente eu uso um fone com ANC, eu falo, cara, isso aqui tá, pô, beleza, tem meu NCzinho aqui, ele é
prático e tal. Esse aqui é um fone que dá pra você pegar pra ouvir, pra curtir música, tá? Não é só pra isso. Mas só entrando aqui também, essa luz às vezes fica acesa. E eu não sei por que ela fica acesa assim, tipo, direto. Sei lá. Mas isso me irrita um pouco às vezes. Mas... não é nada demais, mas me irrita. Porque eu sou chato. Mas assim... No geral, é um fone que eu preferiria ao Huawei FreeBuds 6i, que é um fone que eu mais uso, assim, quando é questão de Bluetooth. Porque o Melobuds Pro não tem um fit legal pra mim, tipo, o som dele você precisa mexer muito, assim. Apesar do ANC ser bom. É um fone que eu pegaria pelo ANC e tal, mas não pelo resto. Mas o Mali é um fone que eu pegaria pelo som. Se sua prioridade for o som, ele é muito bom. Se sua prioridade for funcionalidades, eu já acho que tem coisa melhor no mercado, tipo o próprio Melobuds Pro. O Huawei FreeBuds 6i, ele também tá ficando nesse preço, às vezes, no mesmo preço do Mali 2, em promoções aí. É um fone que eu gosto bastante, mas que, porra, exploraram muito o som. Ai, eu baixei o microfone, galera. Mas eu prefiro o Huawei FreeBuds 6i se for pela conveniência. O microfone dele é melhor também. Eu vou mostrar o microfone daqui a pouco do Mali 2. Eu tinha esquecido de falar do microfone dele. Mas tá aqui. Voltei aqui só pra. Ó, microfone, Cuba Mali, 1, 2, 3, testando, show de bola. Então tá aí. Microfone do Mali 2. Se você quiser ver, é isso. Tá no modo hands-free aqui, porque eu tô gravando no computador. No seu celular provavelmente vai estar um pouco melhor do que isso. Mas é isso. Ó, eu tô com o ventilador ligado aqui no fundo. Ele tá, pelo menos aqui no negócio, ele tá cancelando. Pode ser que aí pra você não. Tá? Aí eu vou ver depois. Show. É um fone que eu tenho mixed feelings, assim, porque eu gostaria muito de usar mais ele, mas aí eu vou ter aquele problema que eu falei já, de não conseguir botar ele direto pro ANC, e quando eu quero usar um fone com ANC, eu quero o ANC dele, então ele ir pro modo normal toda vez me irrita, e... porra, os graves dele são um pouquinho xoxos, assim, não gostei muito dessa parte. Mas no geral a apresentação é tão boa que eu relevo. É um fone bom, eu compraria esse fone tranquilamente se tivesse o negócio do ANC que eu falei. Se eu botar ele no meu ouvidinho, aqui ó, botei Mali 2, ele já conectou, ele conecta rápido, show, beleza. E agora eu lembrei de mais uma coisa. Ele tentou botar todos os negócios possíveis de feature, o que é bom, tá? Então você pega as features dele, ele conecta em 2 aparelhos, ele tem tudo dentro do fone, do ajuste do volume, do pausa, modo gamer, o caralho, tudo funciona bem, só que com um toque nele você aumenta o volume. Às vezes você vai mexer aqui, coisou, porque é bem aqui, entendeu? É bem aqui onde você mexe nele que você aumenta o volume. Isso é bom porque botou o máximo de features possíveis, mas essa é a parte ruim de você não ter um aplicativo, né? Que é o caso dele. Então, assim, se numa próxima iteração tivesse um aplicativo, seria melhor, mas o aplicativo é caro de desenvolver. Eu entendo não ter nessa faixa de preço um produto no Brasil com aplicativo. Mas eu gostei. Se eu fosse, assim, eu acho que a maior parte das pessoas que eu vi que estão com ele estão satisfeitas. E eu também estaria satisfeito se eu tivesse comprado esse fone, tá? Não vou usar tanto ele, questão da ANC, já falei e tal, não sei o que. Mas o som me agrada. Se eu quiser pegar, às vezes eu vou estar, tipo, vou estar na cama, com ele aqui na cabeceira, pegar pra botar a musiquinha, pego. Levar ele pra rua, pra não sei o que tal, ir pro metrô, já não sei. Entendeu? Mas corrigindo esse negocinho aqui, eu consigo recomendar muito esse fone. Não corrigindo, do jeito que ele tá agora, fica bom, tá? Muita gente reclamava da voz alta dele, essa aqui já é a versão sem a voz alta, então top. E é isso, conclusões finais, é um baita fone, mas não necessariamente um baita gadget, tá? Ele realmente tem limitações como um gadget, como um aparelho de tecnologia, mas como fone não muito. Então,
É isso. Se você quer um fone, Cuba Mali 2. Se você quer um gadget, se você quer alguma coisa mais tecnológica, aí eu já não recomendo. Valeu, é nóis.